Senhor nosso Deus, muito obrigado por mais essa oportunidade de poder estar na tua presença. Quero trazer uma mensagem da tua palavra para todos os que vão ouvir, e que eles possam ser abençoados através dela. Traga, Senhor, todo o entendimento cativo concernente ao estudo da tua palavra. E abençoe a todos que vão ouvir e aprender verdadeiramente a tua palavra. Perdoa os nossos pecados e nos ajuda para que um dia possamos encontrá-lo nas alturas. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. E graças a Deus. Olá, bom dia, tudo bem? A graça e a paz do Senhor Jesus, como vocês estão? Olha eu de volta aí, trazendo mais um conhecimento bíblico da palavra do Senhor. E hoje, eu queria compartilhar com vocês um entendimento sobre o capítulo 16 de Lucas, que fala sobre o rico e Lázaro. Veja bem, em muitas Bíblias, inclusive talvez na sua, está escrito aí a parábola do rico e Lázaro, mas isso aqui não é parábola, tá? Por que eu digo que não é parábola? Porque a parábola ela não cita nome próprio. E aqui nós vemos dois nomes próprios aqui, que é o Lázaro e Abraão. Então, pela tradução bíblica, eles colocam parábola, e eu vi várias interpretações, vários debates a respeito dessa passagem bíblica, que os próprios debatedores acabam se enrolando e não chegando a um denominador comum. Por quê? Porque lá está escrito parábola. E parábola, nós podemos ver alguns capítulos atrás, apesar que em todo o novo, os 4 evangelhos, por exemplo, nós vemos a parábola do mordomo. Você não vê nome nenhum aqui. Nós vemos a parábola, por exemplo, das 10 dracmas. Também não vemos homem nenhum aqui, só vemos mulher, dracmas. A parábola dos 2 filhos. E aí o certo homem tinha 2 filhos, só que não fala nome algum. A parábola das virgens, das 10 virgens, também não cita nome algum. A parábola do joio do trigo, também não cita nome algum. Então, parábolas são coisas literais que estão acontecendo, mas dela dá para a gente transportá-la por um entendimento espiritual. Por exemplo, essa última que eu falei, a parábola do joio e do trigo, está querendo dizer que é o seguinte, que dentro da igreja há duas sementes, por assim dizer, duas plantações que são parecidíssimas, do joio e o trigo, que tem crente verdadeiro, que são o trigo, e crente falso, que é o joio, mas os dois ninguém consegue discernir quem é quem aqui. Por isso que quando os discípulos disse para Jesus, quer que nós vamos lá e arranquemos o joio? Jesus disse, não, porque no dia do juízo, cada um vai ser colocado em seu lugar. O joio vai ser lançado no fogo, está falando do inferno, que é os crentes falsos dentro da igreja, e o trigo vai ser recolhido no seu celeiro, que é o céu, a Nova Jerusalém. Então, por isso que o capítulo 16 de Lucas não é parábola sobre aqui o rico e sobre o Lázaro. Por quê? Porque tem 2 nomes próprios aqui. Então vamos ler, vamos
acompanhar, pegue a sua Bíblia aí. Vamos ler então, para a gente entender um entendimento. Inclusive tem até um desenho aqui que eu vou explicar para vocês esse capítulo através desse desenho. Vamos lá, abre sua Bíblia aí, capítulo 16, versículo 19 de Lucas. Havia certo homem rico que vestia de púrpura e de linho fino e satisfazia-se em oferecer todos os dias esplêndidos banquetes. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia coberto de chagas à porta daquele, ou seja, à porta do rico, e desejava saciar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que morreu o mendigo e foi levado pelos anjos no seio de Abraão. Pelos anjos ao seio de Abraão. E o rico também morreu e foi sepultado. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Quando Lázaro morreu, a Bíblia diz que o mendigo, Lázaro, foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Por quê? Isso me lembra, por exemplo, lá Hebreus 1,14, que todo crente, salvo as pessoas que confiam na palavra de Deus, aceita Jesus e se arrepende de seus pecados, é-lhe colocado um anjo para estar ao seu lado. E quando essa pessoa morre, acontece a mesma coisa que aconteceu com Lázaro. Ele foi levado aos céus, ao seio de Abraão. Depois eu vou explicar essa situação para vocês. Por exemplo, Hebreus 1,14, que diz: não são todos os anjos espíritos ministradores enviados para serviço daquele que hão de herdar a salvação? Foi o que aconteceu com Lázaro. Ele foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Mas vamos continuar. Versículo 23. E no Hades, na sua Bíblia aí deve estar escrito no inferno, mas também está errado essa tradução. Por que eu digo que está errado? Porque o inferno não pode ser jogado depois dentro do inferno, porque o lugar de tormento aqui, que é chamado de Hades ou Hades, que no hebraico é Sheol e no grego Hades, que é o lugar dos mortos, ele é traduzido como Hades, ou seja, lugar dos mortos. E na sua Bíblia aí deve estar escrito no inferno, mas não tem como, porque o inferno depois não vai ser jogado dentro dele mesmo. Então no Hades, estando em tormentos, ergueu os olhos e viu de longe a Abraão e a Lázaro em seu seio. E clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, envia Lázaro para que molhe na água a ponta do seu dedo e refresque a minha língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que na tua vida recebeste os teus bens. Ou seja, no versículo 19, no início, está dizendo que ele o quê? O rico vestia de púrpura, de linho fino, e satisfazia-se em oferecer todos os dias esplêndidos banquetes. Então Abraão está dizendo: filho, lembra-se que a tua vida recebesse os teus bens. Lázaro os seus males, e agora este é consolado, e tu, rico, atormentado. E além de tudo isso, entre nós e vós está posto um grande abismo, de modo que os que quisessem passar daqui para vós, ou seja, para o lugar de tormento, não poderiam, nem tampouco os de lá, ou seja, do seio de Abraão, passar, ou seja, nem tampouco os de lá, do lugar de tormento, passar para o lado de cá, que é o seio de Abraão. E ele respondeu:
Então rogo-te, ó pai, que envies à casa do meu pai, porque tenho 5 irmãos, para que solenemente lhes testifique, de modo que eles não venham também para este lugar de tormento. Ou seja, pelo jeito que Abraão explicou para ele, que está do lado seu aí, do lugar de tormento, não pode passar para o lado de cá, no seio de Abraão. E os que estão aqui no seio de Abraão não pode passar onde você está, porque há um grande abismo nesse meio. Mas Abraão, e aí ele disse, porque tenho 5 irmãos, para que solenemente lhes testifique, de modo que eles não venham para esse lugar de tormento. Mas Abraão lhe disse, ele tem Moisés e os profetas, que o escutem. Ou seja, tem a Moisés, quer dizer, ele tem a lei, que é a Torá, que é o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros, e também tem os profetas, que os escutem. Então ele disse, não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos lhe fosse enviado, eles se arrependeriam. E Abraão, porém, lhe diz, se não ouvir Moisés nem os profetas, tampouco crerão, ainda quando alguém dos mortos ressuscite. Então, nós podemos ver que nesse diálogo, nesse desenho aqui, dá para a gente saber. O seio de Abraão, é porque era assim. Na época do Velho Testamento, na época do Antigo Testamento, antes de Jesus vir, todos que morriam vinham todos para cá. Só que aqui chegava aqui e dividia. Os que temiam a Deus, como Lázaro, via para cá, para o seio de Abraão, que é o pré-paraíso, que hoje se tornou paraíso, e os que não criam, que zombavam de Deus, os reis, os faraós, enfim, todas as pessoas que eram contra a lei de Deus, que não davam ouvido a Moisés e os profetas, vinham para cá. Que até hoje isso aqui, as pessoas vêm para esse lugar aqui. E aí, naquela passagem onde ele diz aqui, por exemplo, ele disse o seguinte: tem um grande, aqui, versículo 26. E além de tudo isso, entre nós e vós está posto um grande abismo aqui. Além dessa separação aqui, que um via o outro, está posto esse grande abismo. Que abismo é esse que está no meio entre o seio de Abraão e o lugar de tormento? Aqui onde estão os presos, os demônios do dilúvio, os demônios do Sodoma e Gomorra, todos presos aqui, nesse grande abismo. Então, e Abraão disse para ele, os que estão aqui, no seio de Abraão, aqui comigo, Abraão dizendo, não pode passar para o lado onde você está aí, mendigo, ou rico. E os que estão aí, no lugar de tormento, não pode passar para o lado de cá. Isso só ocorre através da ressurreição. E quem está no lugar de tormento, no caso, eles só vão ressuscitar no dia do juízo, do julgamento. Não tem mais como. Por isso que essas fraudes aí que a gente vê, por exemplo, no espiritismo, né? A pessoa vai lá, eu quero saber onde o meu marido, ou minha esposa, ou meu filho e tal, morreu, e eu quero saber onde ele está. Aí vai lá consultar o médium, né? O médium. E aí, o diabo, encarnado nesse médium, fala, inclusive, com a própria voz do filho, do esposo ou da esposa da pessoa que foi lá fazer a consulta. E aí, mentem, é claro. Nós vemos isso, por exemplo, lá no caso de 1 Samuel 28, né? Saul, que consultou uma médium, e ele foi enganado, né? Então, eles falam com a mesma voz da pessoa que morreu. E aí essa pessoa acredita. Aí eles dizem assim, não, tá tudo bem.
aqui o seu filho, a sua filha, o seu marido tá num paraíso e tal, e não se preocupe, porque ele está muito bem, mais bem do que você. Aí a pessoa, né, acredita naquela mentira e fala, ai, graças a Deus então, porque ainda bem que o médium me falou que a minha esposa, ou meu filho, ou meu parente, lá, a tia, a avó, avô, está bem e não preciso me preocupar. Só que isso é uma grande mentira. É uma grande mentira. Porque, primeiro, não pode haver ressurreição, porque é isso que Abraão fala com o rico. Ele diz assim: então disse, não, pai Abraão, versículo 30, mas se alguém dentre os mortos lhes fosse enviado, eles se arrependeriam. Ou seja, ele está dizendo o seguinte: se alguém aí ressuscitar, pai Abraão, e ele for lá, já que Lázaro não pode sair daí e nem eu daqui, eu tenho 5 irmãos. Se alguém ressuscitar aí, fala que para ele ir lá avisar, porque eu tenho 5 irmãos, para eles não virem para esse lugar de tormento. No versículo 30. E Abraão diz o seguinte, no versículo 31, se não ouvir a Moisés nem os profetas, tampouco crerão, ainda que se alguém dos mortos ressuscite. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, Jesus, ele ressuscitou. Está vivo hoje e eternamente. Ele ressuscitou. E ele continua falando para as pessoas através do evangelho. Mas muitos dão ouvido? Não, são poucos que dão ouvido à palavra de Deus. Então, ele diz o seguinte, por quê? Porque esses dias até postei alguma coisa aí a respeito disso, inclusive foi feita uma pergunta, eu até postei na minha página, no Face, se Caim, onde Caim está depois que ele morreu, se ele está no inferno ou se ele está no céu. Bom, ali usou a palavra inferno porque a maioria dos pastores, dos pregadores não conhece, né, a diferença de inferno para o lugar de tormento. Muitos nem conhecem o que é lugar de tormento. Está aqui na Bíblia, mas eles lêem e a mente não é aberta para entender. E aí eu respondi o seguinte: bom, Caim está com certeza no lugar de tormento. Por quê? Porque era assim. Antigamente, tanto o Hades como aliás, o Hades tinha 3 repartições. Então, todos que morriam na terra, tanto o ímpio como o salvo, eles vinham todos para baixo, tanto a alma como o corpo, certo? Só que aqui viviam os salvos. Os salvos vinham para o quê? Para o seio de Abraão, que hoje não está mais aqui. Foi levado ao céu, como diz lá em Efésios 4, né? Quando ele subiu às alturas, Jesus levou o cativo, o cativeiro, e deu dons aos homens. Então hoje o seio de Abraão, o pré-paraíso, hoje está no 3º céu. Aqui não tem mais nada. Só sobrou hoje o lugar de tormento, que é onde as pessoas vão, todas as pessoas sem Deus vão para cá, e o abismo, que é aonde, para quem conhece, ora e manda e pede que Deus envie os seus anjos e mande os demônios para esse lugar aqui, para o abismo, que eles têm um terrível medo de vir para cá, conforme diz lá em Lucas 8, né, do Gadareno. Eles vêm para cá. E essa oração nossa, para a gente mandar os demônios, que eles não querem que a gente saiba disso, nós temos autoridade para mandar os demônios para o abismo. E não é só
quando eu estou orando para uma pessoa endemoniada. Eu vejo pastores, eu vejo bispos, eu vejo apóstolos, eu vejo expulso o demônio da pessoa, mas o demônio sai e dá uma voltinha e depois volta de novo. É para mandar, quando orar para essa pessoa, pedir que Jesus envie os teus anjos e manda esses demônios que estão no corpo dessa pessoa para o abismo imediatamente. Fora isso, tem também na hora que eu estou no meu quarto de guerra, com a porta fechada, como a Bíblia diz, e estou orando. E nesta oração, eu também posso pedir para Jesus enviar os teus anjos, que se tiver demônios atrapalhando pessoas da minha família, ir para o céu, se tiver demônios que fora dos seus habitats, qual que é o habitat dos demônios? Que ele é a ordem de Deus para eles ficarem, eles não podem sair dali. É o terceiro céu. Aliás, o terceiro não, o segundo céu. Esse céu físico que a gente vê aqui, as nuvens, as estrelas. Então, são as potestades do ar. Está lá em Efésios 6, versículo 12. Principado, potestades, dominadores ou poderes e hostes. Eles não podem sair do lugar onde eles estão, no céu físico. E quando eles são proibidos de vir aqui na terra. Mas infelizmente são poucos que sabem que o diabo não pode perambular aqui na terra, porque a terra foi dada aos homens. E quando eles são pegos aqui, para quem entende, para quem conhece, eles imediatamente, quando a pessoa está de joelho em oração, ou orando para alguém endemoniado, ou no seu quarto, ou na sua igreja, de joelhos, se ele pegar, se ele souber que um crente sabe que ele pode mandar esses demônios, seja quem for, ou principado, ou potestades, ou hostes, quem for. Se ele souber que esse crente sabe, quando dobra o seu joelho dentro de casa, ou na igreja, ou lugar que for, se ele souber, ele não passa nem perto. E eles se comunicam, os demônios se comunicam com o outro. Fala assim, ó, não passa ali na rua tal, assim, 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 porque tem um tal de Guilherme lá, que quando toda vez que ele dobra o joelho, ele ora pedindo para que Deus lance os demônios no abismo. Então toma cuidado, não passa naquele lugar ali não. E eles, por quê? Porque eles se comunicam, porque eles têm medo. E o diabo luta para que os pastores não acreditem nisso, os crentes não acreditem nisso, ou acredita que só tem autoridade para mandar demônio para o abismo se orar para uma pessoa endemoniada, mas não tem nada a ver. Tanto para um como para outro serve. Tanto para que expulsa demônio da pessoa, como aquele que dobra o joelho na tua casa ou na igreja também serve. Por exemplo, eu posso orar aqui e dizer, Deus, se tiver demônios atrapalhando aqui a minha casa, se tiver, por exemplo, eu já fui dirigente de igreja, se tiver demônios que vem lá na hora do culto, na hora da igreja, atrapalhar a mensagem, tirar a atenção das pessoas, eu peço que em nome de Jesus esses demônios sejam lançados no abismo, para eles não atrapalhar o culto, para não atrapalhar a minha vida, para não atrapalhar a minha oração, não impedir a minha oração subir. Enfim, uma série de coisas que nós temos autoridade que poucos sabem para mandar os demônios para o abismo. Então, esse texto aqui do rico e Lázaro, primeiro, não é uma parábola, e segundo, que é uma coisa real. Além de eu dar o meu detalhe sobre se Caim está no céu, falar do inferno, mas falei, não, ele está no lugar de tormento, conforme diz Lucas 16, 23. Tinha uma outra pessoa também que morreu esses dias, uma jovem de 50 anos, que
odiava cristão, odiava crente, tanto ela como o pai também odeia cristão. Inclusive tem algo dela que ela, você vê, né, como é a ironia do destino, né? Ela zombou do ex-presidente, né, do Bolsonaro, quando ele usou aquela bolsa de colostomia, e zombou dele, chamou ele até de saco de M, né? O saco de M. E aí, beleza. Passou um tempo, ela também sofreu esse tipo de problema. Não o caso do Bolsonaro, porque o Bolsonaro levou uma facada, certo? Mas ela teve uma doença aí no colo retal, né? No ânus, para falar o português correto, e fez lá não sei quanta cirurgia. O médico falou para ela: ó, você vai carregar essa bolsa de colostomia para o resto da tua vida. O único jeito de você sobreviver ainda. Você vê que ironia do destino, né? Eu não estou dizendo que a pessoa, só porque falou mal do outro, caiu para cima dela. Não sei, não me cabe julgar e nem falar nada. E uma outra coisa também, que ela tinha uma música aí, que na música dela, ela dizia, inclusive na música, que se você dá certo? É bom. Se você dá o tal, é bom, na música dela. E aí, o que aconteceu? Pegou essa tal doença, no colo retal que fala, e agora veio a morrer esses dias. E aí eu até postei lá, cada um falou uma coisa, eu postei o seguinte: é difícil, né? Uma pobre alma dessa, que odiava os crentes, que inclusive também mexe com essas coisas de orixás, essas coisas e tal. Até coloquei lá, eu quero ver se os orixás salvaram a alma dela quando ela passou pelo Vale da Sombra da Morte, onde todos nós vamos passar. Teve um outro aí também, um roqueiro aí, de uma banda aí esquisita, acho que traduzindo em português, é Sábado Negro. Também, então, a porta larga hoje está entrando mais gente e indo para o lugar de tormento do que a porta estreita, que é o seio de Abraão, que é o paraíso. Então, quando eu falo esse tipo de coisa nas minhas redes sociais, é porque eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Eu não estou falando porque eu ouvi falar. Está aqui, está escrito na Bíblia. E eu creio na palavra de Deus. Até porque eu também vou passar pelo vale da sombra da morte. Você que é crente, você que é pastor, você que é apóstolo, você que é evangelista, você que é pregador, você que é ímpio. Todos, sem exceção, quando morre, passa pelo vale da sombra e morte, conforme diz lá em Salmos 23, versículo 4. Então, os que passam no vale da sombra da morte, há dois lugares para eles ir. Um, o seio de Abraão, e dois, para o lugar de tormento. Certo? E aí, há uma grande pergunta. Porque todos passam pelo vale, pelo vale da sombra da morte. E aí tem a seguinte conclusão: todos aqueles que aceitam a Cristo, que se arrependem dos seus pecados, que se batizam e se torna uma nova criatura, por causa que Cristo sabe que nós vamos passar pelo vale da sombra da morte, ele coloca um selo em você, em mim, em você, e todos aqueles que se arrependem. Onde que está isso? Efésios capítulo 1, versículo
13 e 14. Olha o que diz lá, Efésios 1, 13 e 14. Em que também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, ou seja, deu ouvido, ouviste a palavra da verdade, que é o evangelho da vossa salvação. Ora, se é o evangelho da vossa, da minha, da sua, da nossa salvação, aqueles que não der ouvido, como fez o rico, está perdido. E tendo nele crido, nele quem? Em Cristo, foste selado com o Espírito Santo na promessa. Porque assim, quando você crê em Cristo, você, a partir do momento, por exemplo, você ouve, você aceita o Evangelho. Só que você ainda não se tornou uma nova criatura. Por que não uma nova criatura? Porque você tem que passar pelo batismo do arrependimento, que é o batismo nas águas. Quando você ouviu a mensagem do Evangelho, creu, e a partir do momento que você desce as águas batismais, cumprindo a justiça divina, você recebe esse selo aqui. Fostes, no Efésios 1,13, selados com o Espírito Santo da promessa, que é um outro erro que muitos pentecostais falam que esse selo aqui é falar em línguas estranhas. Não tem nada a ver. Esse selo aqui é uma marca do Espírito que coloca na alma da pessoa. Por quê? Porque depois que ela morrer, o crente passar para o Senhor, ele também vai passar por esse vale chamado Vale da Sombra da Morte. E os demônios ficam ali aguardando essas almas passar por ali. Não é igual a Igreja Católica engana seus fiéis falando que existe purgatório. Para mim, o purgatório verdadeiro é esse aqui. É o lugar de tormento. Que dali a pessoa não sai mais. Que o Abraão conversou com o rico e ele disse, no versículo 27 do capítulo 16, 28, aliás. Porque tenho 5 irmãos, o rico fala. 5 irmãos. E para que solenemente lhe testifique, de modo que eles não venham também para este lugar de tormento. Ou seja, o rico se arrependeu tarde. Mas mesmo assim, ele lembrou dos seus irmãos que estavam vivos na terra. E ele queria, falou, então manda alguém, pai Abraão, lá, porque eu tenho 5 irmãos, para que eles não venham para esse lado onde eu estou aqui, atormentado por essas chamas. Então, por exemplo, o evangelho falso da Igreja Católica, ele diz o seguinte, que há uma salvação depois da morte. E não, que é mentira. O Espiritismo também fala que você quando morre, você na verdade você não morre, mas você vai reencarnar em outro corpo. Quer ver outra religião falsa, tida como evangélico? O mormonismo, os mormons. Os mormons, o que eles dizem? Eles falam o seguinte, que quando uma pessoa morre, inclusive eu já conversei com pessoas desse tipo, desse naipe, que ela disse o seguinte, que eu conversei com ele, é um amigo meu, inclusive passou esses dias aí. Ele é mais novo que eu, só que está com uma feição cadavérica, assim, a pele do rosto cinza, o olho fundo, parecendo uma caveira ambulante, anda que nem um robô, porque bebe, né, dia e noite. E aí, eu sabendo que a família mora aqui, é vizinho meu aqui, eu sabendo que a família é dessa igreja Mormons, eu joguei uma indireta para ele, convidei ele para ir na igreja e tal, não sei o quê. E aí eu disse para ele, eu tava lá falando para ele, eu falei assim, que a salvação ela enquanto ela
ela serve enquanto a pessoa está viva. E aí eu disse para ele assim, não tem uma... para ele lembrar da religião dele, né? Aí eu falei assim, não tem uma igreja aí, por exemplo, que é evangélica, que se diz evangélica pelo menos, e ela diz que mesmo depois da morte, dá para a pessoa se salvar. Ou seja, se eu sou um membro da igreja mórmon e a minha esposa, ou meu irmão, ou minha irmã, alguém da minha família morrer sem salvação, eu vou lá e me batizo por essa pessoa. Tá mais ou menos parecido com o purgatório da igreja católica, né? Então, por exemplo, eu tenho 10 pessoas na família e eu sou da igreja mórmon. Cada vez que uma pessoa dessa morrer, mesmo eu falando de Jesus para ela e ela não aceitar, mesmo ela morrendo, se eu me batizar em favor dela, ela alcança a salvação, que é uma bruta de uma mentira. Então, se as 10 pessoas da minha família morrer sem aceitar Jesus, eu vou ter que ter 10 batismos para essas pessoas poderem entrar no céu, que é uma bruta de uma mentira. Aí falei para ele ficou meio assim e tal, mas provavelmente ele está acreditando nisso. Parece que a esposa e os filhos dele são dessa igreja mórmon. E aí eu joguei essa indireta para, né, pra ele ficar a certeza que realmente, se ele estiver pensando nisso, estiver bebendo, que não se preocupar, depois que eu morrer, mesmo eu não sendo crente, minha esposa se batiza por mim e tá tudo certo. Onde eu tiver, de lá eu vou pro céu. Igual a igreja católica. A igreja católica, o purgatório é para você lá purgar os seus pecados, que você não deu tempo de purgar enquanto você estava vivo na terra, e de lá você vai pro paraíso, que é uma bruta de uma mentira. Então, aí eu falei para ele, e esses dias eu vi ele, né? Preferiu passar longe de mim, porque eu só falo de Jesus para ele, e ele parece que fica com medo, né? E tem que ficar mesmo. E aí, porque esse Efésios 1, 13 e 14, e o versículo 14 diz assim, o qual é o selo da garantia da nossa herança, até a redenção da possessão de Deus para louvor da sua glória. Ou seja, por que a alma precisa desse selo de Deus na sua vida? Porque, como eu falei, todos quando morrer vão passar pelo vale da sombra da morte. E os demônios ficam ali aguardando as almas. E eles inspecionam as almas para ver se realmente ela tem o selo de Deus ou não. Se ela não tiver, inclusive, quando o crente morre, passando pelo vale da sombra da morte, tem um dado à mão com seus anjos. Mas mesmo assim, os demônios são tão desconfiados que mesmo estando o anjo lá segurando na minha mão, passando pelo vale da sombra da morte, tem que parar para ele inspecionar, para ver se eu tenho o selo de Deus na minha vida ou não. Para ver se eu posso virar para a direita, para o paraíso ou não. São assim. Então ele inspeciona aquela alma para ver se ela realmente tem o selo de Deus. Se não tiver, bom, logo de cara ele já vê que aquela pessoa vem sem um anjo ao teu lado. Então, para eles, bom, esse aí já tá fácil. Pega essa pessoa que não tem o selo de Deus na sua alma e arrasta ela e joga no chamado lugar de tormento. Aqui. Lugar de tormento, onde as almas vêm para cá. Agora mesmo está entrando um monte nesse momento no lugar de tormento. Porque muitas pessoas, parece que são 200 mil pessoas que morrem no mundo. 200 mil pessoas. Incluindo crente ou não crente. E todas essas 200 mil pessoas vão passar pelo Vale da Sombra da Morte. São inspecionadas pelos demônios. E aí, os que tiver o selo, sobe para o paraíso. Quem não tiver, desce o lugar de tormento e fica ali até o dia do juízo. E no caso Mormons, tem um jeito lá deles falar, eles falam assim,
a pessoa vem se batizar, por exemplo, eu sou do Mormon, vou lá me batizar por alguém que morreu sem salvação. Aí o que vai me batizar diz assim, em nome daquele que não está mais entre nós, ou seja, alguma pessoa da minha família, em nome daquele que não está entre nós, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, para, entre aspas, salvar aquela alma que partiu sem Cristo. Então, essas religiões falsas, espiritismo, catolicismo, eles falam que as pessoas que morrem depois da morte, depois da morte da pessoa, ela ainda tem a chance de salvação. Mas só que em Hebreus 9, 27, não fala isso. Hebreus 9, 27, não fala isso não. Quer ver? Já que nós estamos estudando a Bíblia, olha o que diz lá. Hebreus 9, 27. Assim como está decretado aos homens, ou seja, decretado por Deus, morrerem uma só vez e depois disso venha o juízo. Então, a pessoa não morre duas vezes, ela morre uma vez só. Depois disso, ela vai passar pelo juízo. Então, todos aqueles que morrem hoje sem Cristo, eles estão no lugar de tormento, que é um lugar terrível. Lá, nesse lugar de tormento, tem 200 milhões de demônios atormentando as almas, que vão ser soltos no tempo do fim. Está lá em Apocalipse capítulo 9. 200 milhões de demônios, que muitos confundem, muitos teólogos confundem com 200 soldados da China, que a China é mais de 1 bilhão de pessoas. Então eles pensam que esses 200 milhões que fala lá é de soldados chineses, mas não tem nada a ver. Ali são 200 milhões de demônios que atormentam as almas de dia e de noite, que um dia vai ser aberto. Tanto o abismo como o lugar onde estão os 200 milhões de demônios atormentando essas almas, para atormentar as pessoas aqui na Terra, na grande tribulação. E nós, a igreja, não vai estar mais aqui. Então, o capítulo 16 de Lucas, ele não é parábola, e ele aqui explica de uma forma simples e correta sobre a vida de uma pessoa que é pobre e a vida de uma pessoa que é rica. Claro, não são todos os ricos que vão para o inferno, para o lugar de tormento. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Está dizendo que ali há uma diferença de quem gosta dos prazeres do mundo, gasta as suas energias, gasta a sua fortuna, o seu dinheiro com os prazeres do mundo e esquece de quem eles precisam ajudar. Que, se for analisar, pobre, miserável mesmo, são os que têm poder aquisitivo. E ricos são os que não têm nada, são os pobres, pobres na terra, mas ricos. Por quê? Porque o seu nome está escrito no livro da vida. E os ricos, o que tem poder aquisitivo, não tem perspectiva de se salvar. Por exemplo, vamos supor, ali no Paraisópolis, me lembrei agora, a favela do Paraisópolis. Eu trabalhei ali na Cirela, ali no Morumbi, e lá tem um grande
prédio da Microsoft, e tem outros prédios que são de pessoas de poder aquisitivo. E lá da janela deles dá para ver a favelona, né, do Paraisópolis do lado. Ali eu fiquei pensando, a maioria que mora naquelas favelas, que são cristãos, que receberam o selo de Deus na sua alma, esses sim são ricos. E esses que são ricos, que estão olhando da janela, esses são pobres. Por quê? Porque o que eles têm, eles não vão levar depois que morrer. Eles não vão alcançar a salvação porque a Bíblia diz que a salvação, ela não é por obras, mas por graça. Se você olhar lá, por exemplo, em Efésios 2, 8 e 9, que a nossa salvação pela graça por meio da fé, diz o quê? Porque pela graça, ou seja, a graça quer dizer um favor de quem? De Deus, sois salvos por meio da fé. Então nós precisamos de graça, que é o favor de Deus, e fé, que nós temos que ter, fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, ou seja, a graça é dada por Deus, é um favor de Deus. E a fé também é dada por Deus. Isso não vem de vós, é dom de Deus. O dom, a palavra dom no grego quer dizer presente. Então é um presente que Deus nos dá. A graça, que nós não merecemos, que é o favor de Deus, e a fé, que é dom de Deus, ou seja, é presente de Deus. Então aí nós recebemos dois presentes. E continua no versículo 9. Não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. Eu vejo a maioria das pessoas fazendo caridade, fazendo obras, dando carretas e carretas de cesta básica lá na favela, lá não sei aonde, tira até selfie, né, e tal. Só que ali não tem nada a ver com salvação. É convertido? Nasceu de novo? Entregou a alma para Jesus? Então você é pobre. Ah, mas ele deu uma carreta lá de 2 milhões de alimentos para a pessoa. E não importa, ele é pobre, miserável. Porque depois que ele morrer, ele não sabe nem para quem vai ficar a riqueza dele, dela. Conheço pessoas que têm sítios, têm chácara, têm casa em Miami, tem casa no Morumbi, tem mansão não sei aonde, tem carrões não sei aonde. Tudo bem, trabalhou, se esforçou, amém. Critério seu, tudo bem. Mas isso não quer dizer que você escapará do vale da sombra da morte ou do lugar de tormento. A pergunta é: você é rico? Você tem bens? Mas você tem o selo de Deus na tua alma? Tem o selo de Deus na tua alma? Não é fechar o corpo, como muitos dizem. Não, eu tenho o corpo fechado ou se não dizer, não, naquele dia Deus vai me julgar e Ele sabe que eu só fiz o bem e não fiz o mal. Mas a sua vida continua uma vida torta, uma vida sem Deus. Entendeu? E quando que Deus... Aí eu tem uma live aí que eu fiz, eu falei assim, quando que Deus vai me julgar? Ou quando que Deus está me julgando, Guilherme? Hoje. Hoje. A sua vida, Deus está julgando hoje. Eu, você, nós, sendo julgado hoje, enquanto está vivo. Porque morreu, você principalmente, que é desviado do evangelho. Você é um mais perdido do que o perdido, que não entende da palavra de Deus e não quer se converter. Porque o desviado sabe, inclusive, tem um jovem aí, inclusive eu estou orando pela alma dele, para que Deus possa salvá-lo, né? Ele, eu não sei onde ele está com a cabeça, fala cada coisa, critica, fala mal, só falta falar mal de Deus. E aí apareceu lá com uma roupa lá da Palestina, né? Contra Israel, não sei o que, não sei o que.
Aí eu fiquei pensando, falei, onde está a cabeça desse jovem que era um crente, era um evangélico e hoje está com a cabeça mudada? O que será que ele está pensando? Sabendo que ele também vai passar pelo vale da sombra da morte. E não tem essa de, um dia... Inclusive, lembrei agora, esse texto que eu li aqui, Efésios 2, 8 e 9, uma vez, uns anos atrás, eu estava meio caído, quando eu saí da Deus e Amor, eu estava procurando igreja, e aí ele ia lá em casa. É um pastor batista, veio dos Estados Unidos, veio abrir igreja. Aí ele ficou sabendo que eu estava, minha esposa estava indo ainda, eu morava lá na Vila Prudente, aí ele veio com esse texto aqui para mim. Olha como que eu estava afastado, mas eu estava sabendo da verdade. Aí ele usou esse texto aqui, pela graça sois salvos, intermédio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não pelas obras, para que ninguém se glorie. Aí ele usou esse texto, falou assim, não, veja bem, olha o que ele explicou. Se uma pessoa, vamos supor, aceitou Jesus lá com 18 anos de idade, vamos supor, e ela hoje com 50, ou 55, ou 60, morreu, ela, pelo fato de lá atrás ela ter aceitado a fé, ela não perde a salvação. Eu falei, pastor, peraí. Como é que é? Então quer dizer que eu aceito Jesus, vou lá, me batizo, tudo tal, depois eu desvio, continuo na minha cachaça, continuo no meu cigarro, nas minhas drogas, né? Só pelo fato de lá atrás eu ter concordado aceitado a fé, então eu não perco a salvação? Ele diz, não, com a Bíblia, o senhor está errado. O senhor está errado. Porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você tem que aceitar a Cristo e continuar servindo a Ele. Se você afastar, você perde a salvação. Então eu queria usar esse texto para tentar me convencer que como ele disse assim, não, Guilherme, pode continuar na sua cervejinha, no seu coisa, que seja lá atrás, há 30, 40 anos atrás, você já aceitou Jesus, então não tem problema não, Deus vai lembrar de você. Mentira. Então, você que é desviado do evangelho, quando morrer, vai passar junto comigo pelo vale da sombra da morte. Se você não tiver o selo de Deus, se você tiver desviado, você praticamente vai ficar quando passar pelo vale da sombra da morte. Você está perdido. Você que é desviado, você que é desviada do evangelho, vocês estão perdidos. Vocês vão passar comigo pelo vale da sombra da morte. Você tem o selo de Deus na sua vida? Que eu creio que não. Você afastou, você jogou de ombros a fé, desprezou a Cristo. Então, você comigo vai passar pelo vale da sombra da morte. Se você não tiver o selo de Deus na sua alma, meu amigo, minha amiga, já era. Você não tem, sem chance nenhuma de salvação. Certo? Então é isso. O Lucas não é uma parábola, tá? É uma coisa séria, uma coisa que Jesus contou, uma história verídica, é um fato, e isso acontece até o dia de hoje. E todos que morrerem vão passar pelo vale da sombra da morte, porque é preciso, é como um Jordão. Quando o povo de Israel chegou ao Rio Jordão, tinha que passar para o lado de lá. O lado de lá é a terra prometida. É mais ou menos assim. É uma espécie de um Jordão que a gente tem que passar para o lado de lá, do paraíso. E só passa para o lado de lá quem tiver o selo de Deus na sua vida, quem for convertido, quem for de Deus, etc e tal. Ok? Então, acho que deu para nós aprender um pouquinho que o rico e Lázaro não é uma parábola, tá? Isso aqui é um caso real. O lugar de tormento existe, onde estão nesse momento recebendo todas as almas que não têm o selo de Deus na sua vida, espírita, budista, livre pensador, ateu, evangélicos desviados, enfim, todos têm que ser inspecionados ali pelos demônios. Até os que têm
o selo de Deus estão com o anjo do teu lado, conforme Hebreus 1,14, os demônios têm que parar ali, os demônios realmente verificar se você tem a marca de Deus ou não, para você atravessar para o outro lado. Se não tiver, é arrastado para o lugar de tormento, onde vai ser atormentado de dia e de noite por 200 milhões de demônios, que está lá no Apocalipse, capítulo 9. Então, meus irmãos, essa mensagem é para você que está desviado e para você que não é crente. Saiba de uma coisa: você é desviado, você é crente, você não é crente e você é crente, salvo. Todos nós vamos passar pelo vale da sombra da morte. Então há tempo de se arrepender. Há tempo de buscar a fé, o arrependimento. Ok? Deixa eu orar para você. Senhor nosso Deus, muito obrigado por essa mensagem da tua palavra. E eu quero te pedir que neste momento, todos que estão afastados do evangelho, que estão ouvindo agora esta mensagem, todos aqueles que estão fracos na fé, estão pensando em desistir, toca no coração, Senhor, desse desviado, desse afastado do evangelho. Toca também nessas pessoas que estão na igreja, mas estão fracas, querem desistir. Não deixe que as suas almas passem pelo vale da sombra da morte e ali sejam lançadas no lugar de tormento. Faça com que essa pessoa se arrependa dos seus pecados. Faça que esse afastado do evangelho volte para Cristo. Volte para o aprisco. Porque ela sabe o perigo que ele está correndo, Senhor. Tende misericórdia. Até pessoas da minha família também. Tem muitos que não são de Deus, não pertencem a Cristo. Para que o Senhor possa tirar do caminho deles todo embaraço, toda fúria do diabo, toda barreira demoníaca que estão no caminho deles, todo desânimo que está na vida desse crente, que sejam banidos, sejam repreendidos em nome do Senhor Jesus, e todos esses demônios que estão fora dos seus habitats, que estão no caminho dessas pessoas, que o Senhor envie os teus anjos, amarrem esses demônios e lança eles no abismo profundo. Não deixa, Senhor, que essas pessoas, quando passarem pelo vale da sombra da morte junto comigo, elas não venham se surpreender, mas que ela tenha um selo de Deus na tua vida e que o anjo possa atravessar para o lado de lá para o paraíso. É no nome de Jesus que eu te peço, muito obrigado por essa mensagem. Perdoa o pecado dessas pessoas agora, Senhor, porque elas precisam do teu perdão. Talvez está sofrendo com enfermidades por causa do seu próprio pecado. Mas tenha misericórdia e ajuda as pessoas que precisam ser salvas. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Amém. Então Deus abençoe e que o Espírito Santo de Deus continue falando melhor ou mais, continue falando mais nos seus corações. Muito obrigado pela sua atenção e Deus abençoe a todos.